Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e agora corrigindo uma provinha de concurso, uma prova domingo, que foi a prova da nova CAP, né, nesse domingo agora, e a gente já vai corrigir ela em detalhes para você aproveitar as informações do que tá caindo de novo na banca Quadrix, tá? Mas dá uma olhada que serve para qualquer prova que você venha vir fazer, tá bem? Olha só, a questão 32 falou o seguinte, ganhando tempo sem enrolação, o que interessa é a correção aqui, tá? A capacidade de armazenamento de um HD. Lembrando que um HD é um disco rígido. Professor, hoje o HD é uma memória auxiliar? Claro que sim. O que é uma memória auxiliar, meu querido professor? Aquela memória que armazena informação para uso futuro, meu consagrado. Aí nós temos algumas memórias desse mesmo estilo de memória auxiliar. Nós temos, por exemplo, o HD, professor. Qual que é o tamanho de um HD, meu consagrado? Cara, um HD pode chegar a 1 tera, 2 terabytes, 3 terabytes, 4 terabytes. Nós temos a memória SSD, que também é uma memória de armazenamento para uso futuro, memória sólida. Nós temos, por exemplo, o pendrive, professor. Pendrive é coisa de gente velha, né? Mas ainda existe o pendrive. Hoje a ideia é armazenar nas nuvens. Então, a ideia de armazenamento hoje é algo que você armazena informação para uso futuro. Tranquila a questão 32. A capacidade de armazenamento de um HD é limitada a 1 terabyte devido à restrição de tecnologia atual, horrorosa questão 32. Então hoje o HD ele pode ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 terabytes. Existem várias memórias para isso. Tá falsa a questão de um 32, entregue a rapadura. Questão 33 falou o seguinte: a taxa de transferência de dados de um barramento de entrada e saída é independente do tipo de barramento utilizado. Tá errada essa questão, tranquilo de você acertar. Primeiro, você pode pensar o seguinte, ó, o que é um barramento? Por exemplo, o USB é um barramento. E o USB é um barramento universal serial. E a própria interface USB tem várias diferenças de velocidades. Por exemplo, existe o USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 e assim vai. Então existe uma diferença aqui, ó, de velocidade da comunicação na própria interface USB. E imaginem outros barramentos, como por exemplo HDMI, serial. Então o barramento USB 1.0, aquele barramento que você conecta lá o teclado, que você conecta o pendrive, esse 1.0 é mais antigo, era 12 megabits por segundo. Aí foi crescendo, o USB 2.0 já é 480 megabits por segundo, o USB 3.0, né, 5 gigabits por segundo, o USB 3.1, 10 gigabits por segundo. Então, o que eu quero que você entenda? Os barramentos, a velocidade, ela vai mudando conforme a versão do barramento. Então, tá errada a questão de número 33, a taxa de transferência de dados de um barramento de entrada e saída é independente do tipo de barramento utilizado. Tá errado, depende exatamente do tipo de barramento que você está utilizando, tudo bem? Questão 34 mais um. Ao utilizar uma função de uma fórmula no Excel 2013, é importante que cada parêntese esteja na sua posição correta, para que a função opere corretamente. Cara, eu nem sei Excel, mas claro que essa questão tá verdadeira, né? Imagina o seguinte, né? Tô brincando que eu não sei Excel, Excel é vida, cara. Se você usar os parênteses no local correto, né, vai ter uma fórmula correta. Caso você utilize no lugar errado, não vai estar errado, é claro. Por exemplo, ó, na célula 1 tem o valor, na célula B1 tem o valor, na célula A2 tem o valor, na célula B2 tem o valor. E aqui eu vou digitar, ó, igual a soma de A1 até B2, por exemplo. Então, estou somando todo o intervalo e fechei os parênteses. Então, os parênteses é essencial. Se você colocar os parênteses no lugar errado, por exemplo, ó, sem os parênteses aqui, ó, vai dar mensagem de erro. Então, tranquilo de entender essa, né? Facinha a questão. Então, é importante que cada parêntese esteja na posição correta para a função opere corretamente. Certo a questão de número 34. E mais uma questãozinha agora, a questão 35 falou o seguinte. O Excel 2013, lembrando que o Excel salva arquivos no formato XLSX, o Excel 2013 permite que as funções sejam aninhadas, ou seja, várias funções dentro de uma função. É possível você criar uma função dentro de outra função? Claro que é possível. Então a questão 35 também está verdadeiro. Vamos dar exemplo aqui, ó. Eu posso fazer uma função dentro de outra função. Por exemplo, eu vou fazer a função soma C.
né? Olha só, igual a soma C, né, de A1 até A4, o que for, por exemplo, maior do que 10, né? Então, eu vou somar C, o que for maior do que 10. Então, eu posso criar uma função dentro de outra função? Sem problema, professor. Isso é simples, tá? Tá certo? A questão 35, tá? E olha a questão 36. E a 36 está falando de redes. Uma coisa que a gente entende é que as redes de fibra ótica. O que a questão quer dizer com isso? Galera, imagina o seguinte, tá? Eu vou criar uma rede de computadores aqui na minha sala. Então, eu tenho o computador número 1 aqui, aí eu tenho um concentrador de rede, eu tenho o computador número 2, eu tenho o computador número 3 e eu tenho o computador número 4. Então, a gente sabe uma coisa importante, tá? Esse cabo, ele pode ser de diversos tipos. Quando a rede é guiada, quer dizer que essa rede tem cabo, ela tem cabo, ela tem cabo. Se a rede é guiada, ela tem cabo. Coisa simples de você entender. E esse cabo tem uma evolução. Pode ser o cabo coaxial, que é o cabo mais antigo, aquele cabo branco que tem um fio de cobre no meio. Tem o cabo de par trançado, que é o cabo de quem? É o cabo, por exemplo, tá? É aquele azul que você utiliza em casa. Sabe aquele cabo azul que a gente utiliza aí, que você vê em empresas por aí, que tem aquele conectorzinho, aquele pichiquinho nas pontas, que é chamado de RJ45? Beleza. E nós temos o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, ele é muito melhor. Por quê? Porque dentro desse cabo de fibra ótica não passa cobre, fio de cobre, passa sinal luminoso. Então, a velocidade é um absurdo. A velocidade chega na casa dos gigabits, cara. É uma velocidade fodarástica. Então, essa é a grande vantagem aí de você ter cabo de fibra ótica. Então, olha só, as redes de fibra ótica podem fornecer velocidades que vão de vários megabits por segundo a múltiplos gigabits por segundo, tá? Dependendo da infraestrutura de tecnologia utilizada. Muito boa a questão 36, ela tá certa. Então, realmente isso tá certo, sabe por quê? Porque vai variar conforme a quantidade de bits, conforme a quantidade da estrutura. Então, tá certa a questão de número 36. E a questão 37 falou o seguinte: no que diz respeito ao programa de navegação Google Chrome, que é um navegador, essa é a versão mais atual, e o decreto número 36.756, que é o SEI, julgue os itens aí. Uma das opções disponíveis para ativar o Chrome, ativar e desativar, ao clicar em definições, e clicar em sistema, e clicar automaticamente legendas para áudio e para vídeo. Cara, a questão 37 não tem nenhum tipo de sentido, tá? Nenhum tipo de sentido. Olha só, uma das opções disponíveis para configurar o Google Chrome, de ativar e desativar, é definição sistema e automaticamente legendas para vídeo. A legenda para vídeo vai depender da plataforma que você vai estar utilizando. Se é o YouTube, se é o Vimeo e não do navegador. Tá errado a 37. E a questão 38, olha só, o Chrome verifica regularmente se o navegador tem as definições mais seguras. Isso é verdadeiro, tá? Hoje, todos os navegadores, eles têm recurso para verificar se aquela versão que você está utilizando tem definições mais de segurança. Então, tá certo a questão 38, tranquilo para você entender, tá? Então, essa foi a correção da provinha que aconteceu agora, domingo, tá? E claro que para quem vai fazer a nova prova da nova CAP também tá valendo muito a pena, tá? Essas correções são questões tranquilas. Lembrando que eu vou fazer uma revisão essa semana da parte de tecnologia da informação, de informática, para o concurso da nova CAP, tá? Lá no Aula Madrugada, não perde não que vai ser excepcional. Tamo junto e até a nossa próxima correção. Fui!